né, nas duas aulas anteriores, na primeira e na segunda aula, né, a gente viu a eletrostática, né, a gente definiu o que é carga, né, o que é potencial elétrico, né, a gente viu os conceitos de campo, de linhas de campo, de superfície equipotenciais, né, tudo isso a gente viu nas últimas duas aulas, né, na eletrostática. Bom, hoje aqui a gente vai começar a eletrodinâmica, né. A eletrodinâmica, assim como a gente definiu lá na primeira aula de eletrostática, né, que a eletrostática era o estudo, né, das cargas em repouso, né, a eletrodinâmica é justamente, né, o contrário, as cargas em movimento, né. Então, a eletrodinâmica, né, é de eletro, né, de elétron, mais dinâmica, ou seja, elétrons em movimento, né. Então, é a área da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Então, é nisso que a gente vai se ater agora. A gente vai ver o estudo das cargas em movimento e não mais em estática, como a gente viu nas aulas passadas. Ok? Bom, começando aqui então, né? Quando a gente fala em cargas elétricas em movimento, né, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é justamente, né, os elétrons, né, ali se mexendo, né, porque eles são os portadores de carga. Bom, então o que seria a corrente elétrica? Né? A corrente elétrica, então, é esse fluxo, né, vamos dizer assim, um fluxo ordenado de cargas elétricas. Né? Qualquer fluxo, né, qualquer coisa que seja ordenada, a gente dá um nome de corrente. Né? Por exemplo, como um rio correndo, né, a água ali a gente chama de corrente, né, a correnteza, porque tem um fluxo de água circulando ali naquele rio. É a mesma coisa aqui para a corrente elétrica. Só que no caso aqui o rio, né, vai ser o nosso condutor, né, o nosso condutorzinho aqui que está em cinza. Né. E em vez de água a gente tem elétrons, né, elétrons que vão estar fluindo, vão estar correndo por esse condutor. Ok? Só que a corrente elétrica, né, é um fluxo ordenado de cargas, ou seja, existe uma ordem. Né? No caso aqui, no exemplo da imagem, a gente vê que tem vários elétrons e todos eles estão se deslocando no mesmo sentido, na mesma direção. Então, caracterizando uma corrente, a gente tem um fluxo, né, coletivo de elétrons indo numa mesma direção. Bom, para que se aconteça essa corrente elétrica, né, usando mesmo a analogia lá do rio, né, a água corre, né, tem uma correnteza de água, porque existe uma diferença de potencial gravitacional, ou seja, tem um lugar mais alto de água e um lugar mais baixo, né, a água ela tende a fluir do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que aqui é com potencial gravitacional. Então os elétrons vão tender a fluir dessa região de maior potencial para de menor potencial, né, fazendo com que surja uma corrente elétrica, então, por causa dessa diferença de potencial. Ok? Bom, então a gente tira, né, as duas condições, né, que precisa para existir a corrente elétrica. Então, para que aconteça esse fluxo, né, precisa existir uma ligação entre dois pontos para que as cargas tenham um caminho para percorrer. Então, no caso aqui, a ligação entre os dois pontos é o nosso condutor, né? Esse meio, né, que conduz os elétrons. Esse é o nosso meio de ligação entre esses dois potenciais. E precisa existir justamente uma diferença de potencial, né, a nossa DDP, entre esses dois pontos. Né. Lembra lá quando a gente estudou, né, os potenciais, a diferença de potenciais, né, a gente precisa ter uma diferença de potencial para poder haver essa transferência. Né. Se não houver diferença de potencial, né, não tem corrente. Bom, adiante. Então, acho que ficou bem claro esse conceito de corrente para vocês, né? Como sempre, né, qualquer coisa pode me interromper, pode escrever no chat, né? Eu não me importo em tirar a dúvida de vocês. Bom, então, a corrente elétrica, né, quantificando ela mais um pouco, né, como a gente viu, né, o fluxo, né, de uma carga no intervalo de tempo, né. Então a gente pode justamente quantificar isso, né? Corrente elétrica é a razão da carga elétrica que passou através. Eu só tirar aqui a barrinha. Eu nem sei como é que tira isso aqui da frente. Vou deixar aqui. Agora melhorou.
que passou através de um condutor em um intervalo de tempo, né? Bom, é justamente o que essa expressãozinha está nos dizendo, né? Então, é uma carga elétrica, né? A corrente elétrica é a carga elétrica, né, num determinado intervalo de tempo. É a quantidade de carga que passou num determinado intervalo de tempo. Okay? É uma expressãozinha bem simples, bem direta, né? Não tem muito mistério, né? A própria definição já explica ela, né? E o que a gente pode, lembrando, né, que no SI, né, aqui eu não botei, né, mas está aqui embaixo, né, a unidade de, lembrando nas aulas de eletrostática, a unidade de corrente, o ampere, né? A gente pode escrever essa formulazinha, né, da corrente, né, desse outro jeito aqui, né? Lembra lá quando a gente estudou carga e definiu a carga elétrica elementar? A gente viu que a carga elétrica, né, ela se dá em múltiplos da carga elementar, né? Então, a carga elétrica é sempre o número de partículas vezes a carga elétrica elementar. Lembrando que a carga elétrica elementar era a menor quantidade de carga, né, que uma partícula podia ter, né? E toda a carga sempre é múltiplo sempre dessa partícula elementar. Bom, se o que é isso daqui, a gente pode simplesmente substituir ele aqui, né? E daí a gente fica com essa outra expressão para corrente, que corrente é o NE, né? O número de elétrons vezes a carga elétrica fundamental, que é esse valorzinho aqui, né? Aqui eu esqueci, né? Não ficou elevado, né? Depois no slide eu corrijo isso para vocês, mas é 10 elevado na menos 19, né? Sobre nosso intervalo de tempo. Ok? Tranquilo? Essa é a nossa definição, né? A primeira definição mais rudimentar de corrente, a definição conceitual dela. Corrente é uma carga num intervalo de tempo. Ok? Bom, vamos fazer um exercício. Sempre é bom um exercício para fixar bem. Então, o que o exercício diz? Um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 0,35 amperes durante um intervalo de tempo de 2 minutos. O módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo foi de... Bom, aqui já está facilitado um pouquinho para a gente, né? A corrente já está em amperes, né? Normalmente eles gostam de mandar miliamperes, a gente tem que converter. Só vamos ter que converter o tempo, que está em minutos, né? E o tempo tem que estar em segundos. Bom, a gente tem a corrente e a gente tem o tempo. Aí quer saber a carga. A gente quer saber a carga, né? Bom, voltando aqui no slide anterior, né, nossa formulazinha aí é igual a carga pelo tempo, ou seja, a nossa corrente vai ser igual a nossa carga no tempo. Bom, a gente quer saber a carga, então daqui a gente pode tirar que a carga, né, vai ser a corrente vezes o tempo. Ok? Tô tranquilo? Deixa eu apagar isso aqui. Ficou mais um L riscado que um T. E a corrente variando no tempo.
carga, então, quanto é a nossa corrente, 0,35 amperes. 0,35 amperes. O nosso tempo, 2 minutos. Né? 2 minutos são 120 segundos. Não é? 60 mais 60. 120 segundos. Né? Fazendo essa multiplicaçãozinha, né, a gente chega, né, a 42 coulombs, né? 0,35 vezes 120 segundos vai dar 42 coulombs. Então aqui a nossa alternativa correta vai ser a alternativa C, 42. Bom, esses exercícios, né, são bem simples, são bem diretos, né? Eles vão dar a corrente e o tempo, né? Vai ter que achar a carga, ou, né, dão a carga e a corrente, tem que achar o tempo, né, que perdurou. É bem simples. O que vai complicar, né? O Enem não gosta muito, mas o PAV gosta de fazer exercícios que usam essa expressãozinha aqui, né? Eu já vi algumas provas que eles cobraram essa, né? Mas, né, vocês são espertos, né? O E aqui sempre vai ser dado para vocês, né? A carga elétrica fundamental. Esse aqui você não precisa decorar, é só jogar com a fórmula, né? Ou saber a quantidade de partículas, ou saber o tempo, ou saber a corrente, ok? Bom, indo adiante então, acho que não ficou nenhuma dúvida. Aqui tá ela bonitinha, depois para vocês. Nós falamos então da corrente, a gente definiu a corrente elétrica, né, como a variação, né, um fluxo de cargas no intervalo de tempo. E agora a gente vai ver que a gente, né, dois tipos de corrente, certo? Cara, existe mais alguns, só que as duas usuais e difundidas que principalmente regem o nosso mundo, né, são a corrente contínua e a corrente alternada. Esses conceitos de corrente contínua e corrente alternada é bom que vocês prestem bastante atenção, que tanto o Enem quanto o PAV, eles têm muita questão conceitual, né, envolvendo tanto corrente contínua quanto corrente alternada. Bom, corrente contínua. Corrente contínua é como o próprio nome diz, né, uma corrente que tem uma continuidade, né. Então, os elétrons, né, eles se movem apenas em um único sentido. Deixa eu voltar lá para aquele nosso primeiro slide, né. Nesse primeiro slide, aqui seria um exemplo de corrente, né, contínua. Então, eu tenho um polo que tem né, esse lado aqui, né, o meu lado A, ele tem um potencial, do lado do B eu tenho um potencial que é diferente, né? E os elétrons, né, a minha corrente, ela vai se dar apenas em um sentido. Vai ser sempre do meu potencial A para o meu potencial B. Sempre nesse sentido. Por isso que a gente diz que a corrente é contínua. Ela continuamente vai sempre nessa direção. Sempre do A para o B. Vou voltar para lá. Ó, temos aqui alguns exemplos de corrente contínua. Né? A pilha, né? A nossa pilha que a gente usa, né, em rádio, controle,
um brinquedo, para qualquer coisa, né? A tensão dela ali, né? Ela é uma pilha que ela tem uma corrente contínua, né? Ela sempre vai fornecer. Pode ver que ela tem até o símbolozinho. Vamos dar o zoom aqui. Então ela sempre vai ter esse sentido do mais para o menos, né? O sentido da corrente dela é sempre o mesmo, né? Porque ela tem sempre os polos dela, os potenciais dela definidos. Então a corrente sempre flui no mesmo sentido na pilha. Então por isso que a pilha ela funciona com corrente contínua. Os nossos celulares, eles são, né, todo a eletrônica em geral, né, celulares, aqui os computadores, né, laptops também, né, tudo que é eletrônico funciona em corrente contínua, né, eles precisam que o fluxo elétrico seja ordenado sempre no mesmo sentido, okay? E basicamente é isso, né, a definição de corrente contínua é um fluxo, né, sempre na mesma direção de elétrons, ok? Bom, Miguel está digitando. Sim, vamos chegar lá, né? Os eletrônicos, sim, eles realmente precisam, né? Eles funcionam a corrente contínua, né? Em diferentes tensões, né? Tem 5 volts, por exemplo, no caso do celular, as pilhas que fornecem em torno aí de 1,5 V, mais ou menos, né? Para computadores, eles funcionam em 12, 18. Tem alguns equipamentos que funcionam em 48 volts de corrente contínua, né? Mas, realmente, a corrente contínua ela não é usada para distribuição. E aí é entre fatores mais técnicos, na questão de perda de potência, de correntes elevadíssimas que precisaria para transmitir a mesma potência. Por isso que para distribuição a gente entra aqui na corrente alternada. O que seria a corrente alternada? Bom, a gente viu que a corrente contínua é um fluxo sempre na mesma direção. A corrente alternada, a gente vai ter uma inversão desse fluxo. Ora, a corrente está num sentido, ora, ela está em outro. Ela fica alterando o fluxo, né? Ora, os elétrons vão para cá, ora, os elétrons vêm para cá, eles vão para cá de novo, e assim eles ficam oscilando a direção deles, o sentido de propagação. Isso. Isso é uma coisa interessante, né? O Thomas Edison. Se alguém quiser, é bem interessante estudar a famosa guerra das correntes, né? Que era uma guerra que o Tesla e o Thomas Edison disputaram para ver quem é o tipo de corrente que ia predominar na distribuição de energia. Acabou que no fim o Tesla acabou ganhando, né? E a corrente alternada foi a que ganhou e acabou sendo o padrão de distribuição de energia, né? Para longas distâncias. Bom, a corrente alternada, então, né? Ela é amplamente utilizada para distribuição, né? A geração de energia que sai das nossas usinas, tudo se baseia em corrente alternada e ela chega às nossas casas exatamente até a nossa tomada, né? A nossa tomada que a gente tem em casa, ela é corrente alternada, certo? Pode ser 220, né? 220, 220 ou 110, certo? Sim, tem bastante história, né, do Tesla. Foi uma guerra bem complicada. No fim ele acabou, ele ficou rico, era pobre, ficou rico, ficou pobre de novo. É bem legal essa história da guerra das correntes. Se vocês tiverem um tempinho, eu recomendo, né? É um bom conhecimento. Bom, vocês devem estar perguntando, bom,
tomada é corrente alternada e eu boto meu celular ali que funciona com corrente contínua, né? Então, como é que funciona? Bom, o nosso celular, se você no plug dele, né, não é um plugzinho normal, né? Ele tem uma caixinha no plug, né? Essa caixinha ela tem uma fontezinha e essa fonte ela converte a corrente alternada em corrente contínua. Então, por exemplo, né, tu pluga na tomada, que é 220 volts de corrente alternada, e a fonte do celular transforma ali em 5 volts de corrente contínua. Né? Isso acontece porque, né, a maioria dos eletrônicos eles precisam de corrente contínua, né, porque os componentes eles não conseguem trabalhar em corrente alternada. Né? A maioria dos componentes eles só funcionam em corrente contínua. Né? Ele só tem um efeito desejado que a gente quer para o circuito, né, se a corrente se der em um único sentido, né, se der de forma ordenada. Ok? Bom, então ela é muito utilizada, né, em motores. Né? Em motores, praticamente, são os únicos equipamentos, né, que a gente usa direto em corrente alternada. Né? Então, tu pluga na tomada ali e é corrente alternada. Né? Como a gente viu já anteriormente, né, que a gente precisa lá em ondas, quando a gente viu as ondas eletromagnéticas, né, que as ondas eletromagnéticas precisam de uma variação, né, de campo. Mas acontece a mesma coisa aqui, né? O motor, para induzir, né, e para trabalhar, ele precisa ter essa variação de corrente que só a corrente alternada produz, né? No caso, um motor em corrente contínua, né? Pelo menos esse motor aqui, ele não funcionaria. Existe motor de corrente contínua, mas aí é outro esquemático, né? Outros 500. Bom, um detalhe interessante, né? Como eu disse, ela chega, a corrente alternada, ela altera o sentido, né? Ora um, ora outro. Na nossa tomada, se você ver qualquer equipamento, vai dizer 110 ou 220 volts, né, que é a tensão da rede, e vai ter um númerozinho a mais que vai dizer, deixa eu botar aqui em cima, vai ter espaço, que diz assim, 60 Hz. Né? O que quer dizer os 60 Hz? Quer dizer a frequência que a corrente alternada altera a sua polaridade. Então, num segundo, né, 60 vezes a corrente elétrica está num sentido e está em outro. Né? Ela altera 60 vezes a mesma posição, o mesmo sentido dela em um segundo. Alguns países usam 50, né? Aqui no Brasil, né, embora a gente tenha essas duas tensões predominantes, 110 em algumas cidades e 220 em outras, né, a nossa frequência da rede é padrão, é 60 Hz em todo o território nacional. Ok? Tranquilo? Bom, seguindo um pouquinho adiante, então, um outro conceito muito importante. Resistência elétrica. Certo? Bom, vamos ler a definição primeiro. Né? Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem de corrente elétrica. Certo? Mesmo quando existe
uma diferença de potencial aplicada sobre ele. Bom, a gente viu lá, né, que a corrente ela precisa de um caminho, né, para ir, né, para fluir do potencial A para o potencial B. Só que nem sempre esse caminho, né, vamos dizer assim, é um caminho muito fácil, né? Vai ter uma resistência, né, do meio, né, do condutor à passagem dessa corrente, né? E essa dificuldade, vamos dizer assim, que o meio impõe à passagem de corrente é o que a gente chama de resistência elétrica, ok? No sistema internacional, né, em homenagem, né, ao Ohm, né, que foi os pioneiros nesses estudos, né, a unidade de resistência elétrica é o Ohm, né, e a gente representa por essa letrinha grega o ômega. Aqui a gente tem uma imagem, né, que é bem explicativa, né? Então aqui a gente tem o volt, né, tentando empurrar aqui o ampere, né, tentando estabelecer uma corrente, e está aqui o Ohm, né, dificultando a vida dele, né? Então seria mais ou menos isso, né? A resistência elétrica seria essa dificuldade que o condutor apresenta para passagem da corrente elétrica, né? Bom, a definição de resistência é bem tranquilo. Indo adiante um pouquinho, né? Agora é um pouquinho mais complicado, né? Resistividade. Bom, parece que é a mesma coisa, né, mas são duas coisas completamente diferentes, né? A resistividade, né, ela é uma propriedade característica, né? Ela é uma propriedade intrínseca do material, né? Onde o material ele pode apresentar uma maior ou uma menor resistência, né? E essa resistividade, né, essa resistência que o material apresenta, ela vai depender de dois fatores principais, né? A temperatura, né, e a característica, né, que constitui o material. Bom, repara que a gente tem uma expressãozinha, né, para resistência também, né? A gente pode chegar a um valor de resistência desses dois jeitos, né? Tensão por corrente, né, é um jeito de resistência, e tem essa formulazinha que é ρ, né, L sobre A. Vamos entender isso. Bom, eu tenho aqui, né, dois condutores. Deixa eu dar um zoom, né? Dois condutores. Né? São condutores de mesmo tamanho, né, mesmo material. Né? Vamos supor, cobre. Né? Esse de cima é cobre e o de baixo também é cobre. Certo? Os dois são... Bom, vamos botar a definição geométrica aqui, química mesmo do cobre. Os dois são cobre, né? Os dois têm o mesmo comprimento, porém o de cima, né, o condutor de baixo, ele tem uma área maior que o de cima, né? O que acontece? Os dois são feitos do mesmo material e os dois são feitos tem o mesmo comprimento, né? Porém, lembra que corrente, né, ela depende do caminho, ela depende um pouquinho do meio, né, para ela poder ser conduzida. Eu acho que o jeito mais fácil de fazer vocês entenderem isso aqui é se fosse com água, né? Imagina que isso aqui fosse um cano d'água, certo? E aqui vai passar um fluxo d'água, né? Os dois é o mesmo material, por exemplo, é um cano de PVC, um cano de água comum, né? Então aqui dentro a gente passa um volume d'água e aqui a gente passa o mesmo volume d'água, né? Nesse aqui, né, no de cima, por ele ter uma área menor, né, vocês concordam comigo que a quantidade de água que vai passar por aqui, né, acaba sendo um pouquinho diferente da quantidade de água que vai passar por esse daqui, né? Aqui a gente tem uma área maior, a gente tem uma capacidade maior de vazão de água, né? Então, mesmo ele sendo o mesmo cano, né, vamos dizer assim que, né, a resistividade seria diferente, né? E fazendo analogia, voltando para os elétrons, né, é o que está acontecendo aqui, né? A resistência, né, a resistividade do material, né, ela está intrinsecamente ligada, né, à geometria desse material e
a constituição desse material. Então aqui, né, por mais que sejam dois fios do mesmo material com o mesmo comprimento, por o de baixo ter uma área maior, né, ele apresenta uma resistividade menor. Ou seja, ele vai influenciar, né, vai apresentar menos dificuldade a passagem da corrente elétrica aqui por dentro dele. Né. Contra aqui, por ele ser menor, né, vai apresentar mais. Um jeito de pensar isso também, né, imagine se fosse um corredor e aqui fossem pessoas. Né. As pessoas todas têm o mesmo tamanho e o corredor tem o mesmo comprimento. Né. Esse corredor, por ele ter uma área menor, as pessoas vão se bater mais ali dentro. Né. Isso vai dificultar um pouco o fluxo, vai ter um pouco de resistência a essa passagem maior de pessoas. Enquanto aqui o corredor seria mais largo e as pessoas passariam mais facilmente por ele. Ok? Bom, aqui eu tenho uma tabelinha, né, por exemplo, com alguns valores de resistividade. Né, a gente tem os metais, né, e é importante, né, que a gente classifique, né, a resistividade. Ela não serve para classificar os materiais como condutores, né, como semicondutores, como maus condutores, né, tudo baseado na resistividade que esses materiais apresentam. E lembrando que, por exemplo, essa tabela, né, se vocês conseguirem ver aqui embaixo, né, são valores mais ou menos a 20 graus, né, 20 graus Celsius. Né. Lembra que a resistividade ela também é um conceito que ela também dá temperatura. Por que da temperatura? Né? Lembre nas aulas de termodinâmica com o professor Matheus, né, que ele associou temperatura à velocidade, né, das partículas. Né. Se a gente aumentar a temperatura, né, essas partículas aqui elas ficam mais agitadas e vai ter mais caoticidade, né, nesse fluxo elétrico. Né, vai fazer com que aumente a resistência por causa disso. Ok? Bom, então, aqui a gente tem alguns materiais condutores, né, por exemplo, a prata, o cobre, o alumínio, né, são excelentes condutores, né, porque eles apresentam uma baixa resistividade. Né. Os elétrons conseguem fluir muito facilmente por dentro deles. Depois temos aqui algumas ligas, né, o latão, né, o níquel-cromo, por exemplo. O níquel-cromo é muito usado em chuveiros elétricos. Né. Bom, é uma liga um pouquinho mais complexa, mas a base é de níquel-cromo. Ele apresenta uma condução que não é tão boa, né, embora a resistividade dele seja relativamente alta, né, comparada ao prata, é absurdamente grande. E depois a gente tem materiais que a gente já considera isolante, né, porque a resistividade deles são muito grandes. Né. Por exemplo, como o caso da borracha. Vale lembrar, né, que a gente sempre trata, né, materiais isolantes, né, como se não conduzisse eletricidade, né, mas isso é meio que equivocado. Né. Para nossas correntes, né, que a gente tem na tomada aí 220 ou 380 no industrial, né, esses valores de resistividade são valores que a corrente elétrica nunca conseguiria transpassar, né? Mas em tensão muito altas, né, tensões altíssimas, né, esse valor de resistividade não importa mais, né? Ele começa a conduzir mesmo, né? Um exemplo disso é o raio, né? Por exemplo, o ar, né, ele é um excelente isolante, né? Ele tem uma resistividade muito alta, né? Só que o potencial elétrico, né, entre a Terra e as nuvens, às vezes é tão grande, mas tão grande, né, e o ar deixa de ser um isolante e acaba conduzindo uma corrente elétrica que a gente chama de raio. Bom, tranquilo? Acho que deu para entender o conceito de resistividade. Pode diminuir o zoom, agora sim. E a expressãozinha, então, que rege a nossa resistividade é essa daqui, né? Resistência vai ser igual a o nosso ρ, né? O nosso ρ que está aqui, né, é o nosso coeficiente de resistividade, né, é o que está nessa tabelinha. Na prova, né, por exemplo, no PAV, o PAV que gosta de cobrar bem essas continhas, né, vai estipular o material e vai vir com a resistividade do material já escrita para vocês. Ou o mais que pode acontecer, dar-lhe os valores e vocês vai ter uma tabelinha de materiais, né, e com os valores que vocês já estão de resistividade, elas vão ter que mais ou menos aproximar. É o cobre, é a platina. Pode ser esses tipos de questões que caia. Bom, o L é o nosso comprimento, né, o nosso comprimento do fio,
E agora aqui o A, que é o complicado. Que é o A? É a nossa área. Né? No caso aqui é um cilindro, é a nossa área de secção transversal, certo? É difícil, né? Normalmente eles dão uma área, mas se cobrarem a área, vocês têm que lembrar que a área num círculo, né? 2 pi raio, né? Tem que ficar intrínseco. Se fosse, por exemplo, um condutor quadrado, seria mais fácil, né? Que a área seria a base vezes a altura. Né? Aqui nesse caso, como é um cilindro, é pi raio, é 2 pi raio. Ok? Bom, adiante então. Lei de Ohm. Bom, a gente já viu informalmente, né? Agora a gente só vai formalizar, né? A lei de Ohm. Então, a gente viu lá que a resistência, até inclusive, leva em homenagem ao Ohm, né? A unidade no SI de resistência é o Ohm. Então, o Ohm, quando começou a fazer os experimentos dele com resistência e resistividade, né? Ele acabou estipulando duas leis. A primeira lei diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Né? Foi o que a gente viu lá no primeiro slide. Né? E a segunda lei, foi que a gente acabou de ver, que era da resistividade, né? Determina que a resistência elétrica do condutor tem relação direta com a constituição do material e proporcional ao seu comprimento, certo? Aqui a gente viu o conceito da temperatura, né? Aqui não está implícito, né, na fórmula, porque o conceito da temperatura afeta o ρ, né? É um conceito à parte. Então, esse ρ aqui é o valor médio, normalmente, a 20 graus Celsius. Né? A outra temperatura ele vai ser outra tabelação e aí vai ter valores diferentes. Bom, então, era só formalizar, então, a lei de Ohm. Né? E indo para o próximo tema, né? Potência elétrica. Bom, tomar uma aguinha antes. Então, potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que é fornecida em um intervalo de tempo, certo? Bom, aqui tem que parar um pouquinho, a gente vai ter que dar uma lembradinha, né? Energia elétrica, né, em um intervalo de tempo, né? Mas se pensar, corrente também não é uma energia, não é as cargas ali em movimento no intervalo de tempo. Né? A potência elétrica seria justamente quanto dessa energia está sendo dissipada em um intervalo de tempo. Né? Então, potência vai ser justamente a energia, né, sendo fornecida ou dissipada em um intervalo de tempo. Bom, aqui desse conceito, né, de potência, a gente pode tirar algumas outras equações, certo? Que são extremamente utilizadas. Praticamente com isso aqui tu resolve 90% dos exercícios de circuitos e principalmente para a próxima aula, que a gente vai estudar circuitos elétricos, essas três formulazinhas aqui a gente vai usar direto. Bom, lembrando lá do conceito de energia, né? Se lembra lá que a energia estava associado ao potencial elétrico, né? Do fluxo de corrente, né? Se vocês verem, aqui não lembrar, só ver as aulas de eletrostática passada, né? A gente consegue reescrever essa formulazinha de potência como sendo energia num intervalo de tempo, como potência sendo a tensão vezes a corrente, ou o potencial versus a corrente, ok? Dessa outra expressão, por exemplo, né, a gente pode lembrar lá que quem é o meu potencial elétrico, né? Potencial elétrico, é muito importante também, às vezes eu posso me confundir, né? Se vocês me corrijam, né? Falar potencial em vez de potência. O potencial nada mais é, né, que a corrente vezes a resistência, né? Então, se eu trocar isso aqui no lugar do V, eu vou chegar nessa outra expressãozinha, né? E assim vai, a gente consegue chegar nessa aqui, né? E por que essas expressões são importantes, né? Porque assim a gente consegue relacionar a potência, né? Aqui no caso a gente relaciona tensão e corrente, aqui a gente está relacionando corrente e resistência, e aqui a gente está relacionando
potencial e resistência, né? Tudo para descrever a potência, ou seja, a quantidade de energia sendo dissipada em um intervalo de tempo. Ok? Vamos para o próximo. Energia elétrica. Bom, acabou que no slide passado eu falei de energia, né? Usando potência, né? E não defini energia. Né? Às vezes na física tem algumas coisas assim que a gente tem que usar um conceito sem definir ele previamente. Bom, então a energia elétrica é o resultado do trabalho realizado pela corrente elétrica mediante a ação de uma diferença de potencial. Eu vou ler de novo isso aqui para tentar entender, porque é um conceitozinho meio confuso. Né? Energia elétrica é o resultado do trabalho realizado pela corrente elétrica mediante a ação de uma diferença de potencial. Okay? Então, sempre que existir uma corrente, um fluxo, né, devido a uma diferença de potencial, vai existir energia. Né? Tá tendo energia sendo dissipada porque essa diferença de potencial provocou uma corrente elétrica. Certo? Bom, aqui a gente pode, né, quantizar, né, expressar essa expressão matemática exatamente como o enunciado está dizendo, né, que energia elétrica, né, é o trabalho, né, o trabalho é a nossa potência, né, aqui, né, devido a uma diferença de potencial, ou seja, no intervalo de tempo. Bom, no SI, então, né, como unidade de energia, né, a gente usa o Joule, né. Porém, especificamente para a corrente elétrica, né, convencionalmente, né, acabou se adotando o quilowatt-hora. Né. Isso é muito comum, né? A maioria dos equipamentos, né, na própria conta de energia, tem sempre escrito tantos quilowatts-hora. Esse equipamento consome tantos quilowatts-hora. Isso é exatamente o nosso consumo, a nossa energia elétrica que esse aparelho, né, ele dissipa. Certo? Ok? Bom, indo adiante um pouquinho, né, temos um exercício para fixar um pouquinho melhor. Isso aqui é um antigo do Enem de 2010, né, faz tempo. Né. O Enem gosta bastante de cobrar essas questões conceituais, né, mas que não muito matemático, né, sim bastante conceitual. Então, quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como aqui na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento de corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando fusíveis e disjuntores que interrompam essa corrente, quando a mesma atinge um valor acima do especificado. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem de temperatura de água. Na posição verão, utiliza 2.100 watts. Na posição primavera, 2.400. E na posição inverno, 3.200. Então, deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulamento de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Questãozinha, o enunciado aqui já dá uma tristeza, né, quando a gente vê um enunciado desse tamanho. Né? Mas, bom, é bastante texto, mas a questão é simples. Né? Ele quer saber, então, baseado na potência do chuveiro, qual seria o disjuntor apropriado, né, para colocar, para que não derretesse o fio, né, para que não pegasse fogo. Bom, então aqui eles nos deu 3 valores de potência, né, 2.100, 2.400 e 3.200. Então, a gente quer saber o valor máximo, né? Se é o valor máximo, né, a gente tem que pegar a resistência máxima. Porque o que acontece? Vamos pegar nossa formulazinha aqui de potência, né? Aquela que a gente viu que potência é tensão vezes corrente. Né? Então, daqui, a gente tira aqui corrente. Corrente é a potência pela tensão. O que acontece aqui? Se a gente botar
quanto menor for o número aqui no nosso numerador, né? Deixa eu fazer diferente. Quanto menor for o número aqui no nosso denominador, o que vai acontecer com a nossa corrente, né? Mais ela vai subir, ok? Bom, baseado nisso, então a gente vai pegar... Perdão, expliquei errado para vocês. Deixa eu apagar aqui. Não, tá certo aqui. A gente vai pegar sempre a maior potência, porque quanto maior a potência, a gente vai saber a máxima corrente, né, que ele vai consumir, né? Quanto maior a potência, maior a corrente, maior é o fluxo elétrico que precisa para realizar aquele trabalho. Bom, então pegando aqui a nossa maior potência, que é a posição de inverno, que é 3.200 watts, por 110 volts, né? Fazendo essa divisão, a gente vai ter que corrente é igual a aproximadamente 29,9, perdão, 0,9 amperes, ok? Bom, aqui o valor de disjuntor que mais seria próximo seria o de 30 amperes. Então, colocando um disjuntor de 30 amperes, né, não teria problema nenhum de fechar curto. Ok? Tranquilo? Bom, aqui ela tem ela bonitinha para vocês. E vamos para o próximo. Efeito Joule, né? Aqui é muito importante, né? O que é o efeito Joule, né? É o fenômeno físico que consiste na conversão de energia elétrica em calor, né? Lembrando lá nas aulas de termodinâmica, né, que vocês viram que calor e temperatura são duas coisas diferentes, né? Calor é só a energia térmica, é o fluxo de energia térmica, né? A energia térmica em trânsito, assim como a corrente elétrica, né, é o fluxo de cargas, né? O calor é o fluxo térmico, né? Então, por efeito Joule, né, a gente dissipa, né, a gente converte essa energia elétrica em energia térmica, calor. Isso acontece, por exemplo, né, em aparelhos sensitivos, né, o nosso chuveiro, a nossa torneira elétrica, aquecedor, estufa, né, tudo se baseia nesse princípio, né, do efeito Joule, né, por exemplo, um cabo quente, por exemplo, também. Então, imaginem aqui, né, o que seria o efeito Joule, né? Aqui temos nosso condutor, né? Nosso condutor, ele é constituído, né? Ele tem essas características que constituem ele, né? Então, os elétrons, quando passar por aqui, né, eles vão realmente se colidir, né, com essas partículas, com essas moléculas do meio, né? E essa colisão, né, vai gerar calor, vai gerar temperatura por atrito, né? É como que nem quando tu esfrega as mãos muito rápido, né? Tu esquenta elas. Vai acontecer a mesma coisa aqui, né? Os elétrons vão colidir e vão começar a esquentar o material. Então, imagine que quanto maior for essa corrente elétrica, mais colisões vão ter nesse condutor, né? Mais colisões vão ter por esse caminho e mais energia térmica vai começar a ser dissipada. Ok? Então, esse é o princípio do efeito Joule. A gente pode definir o efeito Joule, então, por essa expressãozinha, né, corrente ao quadrado, né. Aqui é muito importante, eu botei QTR, né, infelizmente a gente vai ficando sem muita sílaba, né, sem muita letra para poder descrever as variáveis. Então, o nosso QTR aqui vai ser o nosso calor e não carga. Tem que prestar atenção aqui, que é Q de calor aqui e não Q de carga. Ok? Bom, vamos para o próximo, que eu acho que é um exemplo, né? Vamos dar uma tocadinha, porque senão acho que não vai dar tempo de terminar a aula de hoje. Bom, podemos calcular a quantidade de calor dissipado pelo efeito Joule por meio de uma relação simples, né? Que é a formulazinha que a gente viu anteriormente, na qual Q é a quantidade de calor dissipada em joules, I a corrente elétrica em amperes, R a resistência elétrica do condutor em ohms e T o tempo que a corrente elétrica leva para atravessá-lo em segundos. Dessa forma, assinale a alternativa que representa corretamente a resistência elétrica em ohms de um condutor que dissipa 64 joules de calor.
quando percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes durante um tempo de 2 segundos. Bom, aqui, né, a gente quer saber, então, a resistência, né? Então, para poupar tempo, né, vamos pegar nossa formulazinha ali, né? Daquela fórmula aí a gente pode tirar que resistência, né, vai ser o nosso calor por a nossa corrente ao quadrado vezes o tempo. Então daqui a gente já tira o calor, é nos dado, né, que é 64 joules. 64 joules é a nossa energia. A nossa corrente, 4 amperes. Tudo isso ao quadrado, né, vezes o nosso tempo que perdurou, que foi 2 segundos. Então, fazendo essa multiplicação, né, 4 ao quadrado dá 16, vezes 2, 32, 64 por 32 dá 2 ohms. E aqui também, né, não ajudou muito, né, porque eu já deixei a resposta grifada aqui, né, foi erro meu, mas é 2 ohms. Né. Então aqui está a resolução dela. Seguindo então para o nosso último tópico, na aula de hoje, né, a gente viu resistência, a gente viu resistividade, a gente viu lei de Ohm, né, a gente viu o efeito Joule, né, e tudo isso acontece num equipamento, né, num componentezinho que a gente chama de resistor. Então, o resistor, né, os resistores, são dispositivos usados para controlar a passagem de corrente elétrica em circuitos elétricos e, por meio do efeito Joule, converte e dissipa energia elétrica em energia térmica. Bom, os resistores, né, para quem teve curiosidade de abrir qualquer eletrônico, né, são esses carinhas aqui, né, eles ficam soldados na placa, né, e justamente, né, conforme a resistência deles, tu consegue ter um fluxo, né, uma corrente elétrica maior ou menor, né, dependendo da finalidade ou da aplicação que tu precise ter, né, tu consegue controlar a intensidade de corrente de acordo. Geralmente estraga, né, mas isso é a máxima da mecânica, né. Normalmente não funciona bem, sempre sobra um parafuso, alguma coisa, sempre sobra. Né? Sempre tem peça a mais. Né? Bom, a gente tem, né? Na próxima aula a gente vai usar essa simbologia, né? Quando a gente começar a estudar circuitos para representar os resistores, né? Então a gente tem esse daqui para os nossos resistores comum e a gente tem esse aqui para os nossos resistores que tem a resistência variável, certo? O que seria um resistor de resistência variável? Por exemplo, seria esse carinha aqui, né? A resistência dele, conforme é um potenciômetro, um reostato, né? Conforme a gente vai rotacionando essa engrenagemzinha aqui, né? A gente vai pegando um comprimento diferente. Né? Lembra lá quando a gente viu resistividade, que ela depende do comprimento e da área de secção transversal. A área de secção transversal é constante, a gente só está variando o comprimento. Então, se a gente variou o comprimento, a gente está variando a resistência ao decorrer do caminho. Ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, de resistência inteiro. Aquele chuveirinho simples, aquela dotinha que é inverno e verão. Né? O que a gente faz quando a gente seleciona o inverno ou o verão é só estar selecionando um componente